O trauma é uma das principais causas de mortalidade e morbidade em todo o mundo. Uma abordagem padronizada para o trauma, conhecida como protocolo de trauma, permite que os profissionais avaliem sistematicamente e identifiquem rapidamente lesões potencialmente fatais, enquanto simultaneamente iniciam a ressuscitação. O protocolo de trauma é composto por exames primário, secundário e terciário, realizados sequencialmente. O objetivo é primeiro identificar lesões com risco de vida e estabilizar o paciente. Depois, realizar uma avaliação minuciosa da cabeça aos pés para identificar lesões menos evidentes. E, finalmente, fazer um acompanhamento após 24 horas para garantir que nenhuma outra lesão tenha sido negligenciada. Esse protocolo é realizado em todos os pacientes de trauma, independentemente do mecanismo de lesão. As mortes por trauma apresentam distribuição trimodal. O primeiro pico, que representa 50% das mortes, acontece de segundos a minutos após o evento, geralmente devido a lesões fatais, como lacerações da aorta, trauma cardíaco e lesões graves na medula espinhal e no tronco cerebral, resultando em apneia. Nessa fase, a única forma de reduzir a mortalidade é através da prevenção, como sinalização das estradas e uso de cinto de segurança. O segundo pico ocorre minutos a horas após o trauma, correspondendo a 30% das mortes, em que a hemorragia, causada por rupturas esplênicas, lacerações hepáticas, fraturas pélvicas, entre outras, é a principal causa. Esse é o período conhecido como hora de ouro, no qual intervenções rápidas e eficazes podem ser determinantes para salvar vidas. O terceiro pico, que ocorre horas a semanas após o trauma, é dominado por complicações como sepse e disfunção de múltiplos órgãos, com o prognóstico diretamente influenciado pelo manejo inicial realizado. Dois métodos amplamente reconhecidos são os protocolos ABCDE e XABCDE, indicados para diferentes cenários de atendimento. O protocolo ABCDE é adotado pelo ATLS, Advanced Trauma Life Support, enquanto o XABCDE é utilizado no contexto do PHTLS, Pre-Hospital Trauma Life Support, com foco no atendimento pré-hospitalar, onde o controle imediato de sangramentos massivos é a prioridade inicial. No protocolo XABCDE, uma etapa adicional, representada pelo X, é inserida antes do tradicional ABCDE para dar ênfase à urgência em controlar hemorragias massivas no início do atendimento. O X refere-se a examination, controle de sangramento massivo, indicando a necessidade de localizar e conter rapidamente hemorragias externas potencialmente fatais. Esse controle, por meio de métodos como torniquetes e compressão direta, é essencial para evitar a perda crítica de sangue que poderia rapidamente levar o paciente a óbito, especialmente em ambientes pré-hospitalares. Em uma situação de trauma, em ambiente intra-hospitalar, priorize sua segurança seguindo todos os protocolos de proteção individual antes de qualquer intervenção no paciente. Em ambiente extra-hospitalar, além de seguir os protocolos de proteção individual, garanta primeiro a segurança da cena. Em seguida, inicie o atendimento com a sequência ABCDE. A representa vias aéreas, Airway. Certifique-se de que o paciente tem uma via aérea pérvia e a capacidade de mantê-la desobstruída. Comece perguntando o seu nome e o que aconteceu. Se ele consegue falar, a via aérea está pérvia. Siga para o passo B e ofereça oxigênio suplementar com máscara não reinalante de alto fluxo a 10 a 15 litros por minuto. No entanto, se houver sinais de comprometimento das vias aéreas, como alteração do estado mental, sons respiratórios anormais, incapacidade de falar claramente ou evidência de hematoma cervical em expansão, assegure a via aérea o mais rápido possível. Nesse caso, a intubação é o próximo passo. A intubação é indicada para pacientes com risco de obstrução de via aérea ou com uma via aérea já comprometida. Alguns sinais que indicam essa necessidade são um nível de consciência baixo, escala de coma de Glasgow igual ou inferior a 8, sinais de edema progressivo na região cervical ou queimaduras na face, que podem levar a edema de vias aéreas. Além disso, qualquer paciente que apresente dificuldade respiratória grave ou risco de aspiração deve ser considerado para intubação. Quando a intubação falha ou é impossível e a via aérea está gravemente comprometida, consideramos uma cricotireoidostomia.
Esse procedimento cirúrgico abre uma via aérea diretamente pela membrana cricotireoidea e é indicado em emergências onde não conseguimos intubar, e a ventilação por máscara não é eficaz. É particularmente necessário em traumas faciais extensos, edema severo de vias aéreas ou quando a ventilação do paciente é crítica e precisa ser rapidamente assegurada. Por outro lado, a cricotireoidostomia tem suas contraindicações, como em crianças pequenas, onde o risco de complicações é elevado. Além disso, estabilize a coluna cervical com um colar cervical, prancha e coxins. Mantenha-o até que uma lesão traumática nesta área seja descartada. O próximo passo no exame primário é B, para a respiração, briefing. Esta parte foca em identificar quaisquer lesões que afetem a ventilação e a oxigenação. As avaliações principais incluem verificar o desvio traqueal, avaliar a simetria da elevação torácica, auscultar os sons pulmonares e palpar a parede torácica em busca de sinais de trauma. Lesões que possam prejudicar a ventilação, como pneumotórax ou hemotórax, devem ser tratadas imediatamente com procedimentos à beira do leito, como descompressão com agulha rápida seguida de colocação de dreno torácico, toracocentese com agulha ou toracostomia com tubo. Também lembre-se de administrar oxigênio suplementar a todos os pacientes adultos com trauma e monitorar a saturação de oxigênio com oximetria de pulso. Vamos para C, que representa a circulação, circulation. Hipotensão em um paciente adulto com trauma é assumida como decorrente de sangramento até prova em contrário. Então, observe qualquer sinal de sangramento externo ou interno. Além disso, coloque 2 catéteres intravenosos de grande calibre ou intraósseos para ressuscitação com fluidos e transfusão de hemocomponentes. Certifique-se de posicioná-los longe da área do trauma, caso haja uma lesão vascular importante. Finalmente, monitore o estado hemodinâmico observando o nível de consciência, perfusão da pele e sinais vitais. Aqui vai uma dica clínica. O tórax, abdômen, retroperitônio e ossos longos, como o fêmur, são áreas que podem acomodar grandes quantidades de sangue se houver hemorragia interna. Se você suspeitar de lesões nessas áreas, mantenha um monitoramento atento da pressão arterial e da frequência cardíaca do paciente, pois o choque hemorrágico pode ocorrer muito rapidamente. Em seguida, temos D para incapacidade, disability, focando na avaliação do estado neurológico. Avalie o nível de consciência do paciente calculando a escala de coma de Glasgow. Verifique também o tamanho pupilar e a resposta à luz. E observe sinais de lesão medular, avaliando a função motora e a sensação nos 4 membros. Outra dica clínica. A escala de coma de Glasgow é uma ferramenta de pontuação usada para avaliar a condição neurológica de um paciente. Ela avalia a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. A abertura ocular é classificada de forma espontânea, 4 pontos, ao estímulo verbal, 3 pontos, a estímulo doloroso, 2 pontos, ou sem resposta, 1 ponto. Da mesma forma, a resposta verbal é avaliada como orientada e coerente, 5 pontos, palavras confusas ou inadequadas, 4 pontos, sons incompreensíveis, 3 pontos, resposta verbal à dor, 2 pontos, sem resposta verbal, 1 ponto. Finalmente, a resposta motora possui 6 categorias. Obedece a comandos, 6 pontos, localização da dor, 5 pontos, retirada à dor, 4 pontos, flexão à dor, também conhecida como postura de decorticação, 3 pontos, resposta de extensão à dor ou postura de descerebração, 2 pontos, e sem resposta, 1 ponto. A pontuação pode variar de 15, indicativa de um paciente em funcionamento normal, a 3, indicativa de um paciente em coma. Qualquer paciente com pontuação 8 ou menor deve ser intubado. Por fim, temos E para exposição e controle ambiental, Exposure and Environmental Control. Remova todas as roupas do paciente para uma avaliação completa e elimine qualquer possível contaminação. Lembre-se de cobrir o paciente com cobertores aquecidos para evitar hipotermia. Agora que o atendimento inicial ao trauma foi concluído e seu paciente está estabilizado, vamos discutir a avaliação secundária. Essa avaliação envolve uma história completa, exame físico detalhado e exames adicionais para identificar lesões traumáticas subjacentes que podem não ter sido evidentes no atendimento inicial. Componentes essenciais da história do paciente incluem alergias conhecidas, medicações atuais, doenças prévias, status de gravidez, horário da última ingestão oral e eventos relacionados ao trauma.
O exame físico deve seguir uma sequência da cabeça aos pés e incluir a coleta de exames laboratoriais e de imagem para auxiliar na identificação de lesões traumáticas subjacentes. Lembre-se de que o atendimento inicial e o exame secundário devem ser rápidos, pois não há tempo a perder em traumas. O atendimento inicial geralmente leva de 1 a 2 minutos, enquanto a anamnese e o exame físico do exame secundário geralmente levam cerca de 5 minutos. Exames laboratoriais típicos incluem tipagem sanguínea e provas cruzadas, hemograma completo e painel metabólico. Exames adicionais a considerar incluem gasometria arterial, estudos de coagulação, incluindo a tromboelastometria rotacional, lipase e dosagem de álcool sérico. Solicite também exames de urina, como análise urinária, teste de gravidez para pacientes femininas e triagem toxicológica urinária. Exames de imagem úteis incluem radiografias de tórax e pelve e tomografias computadorizadas relevantes para estreitar o diagnóstico diferencial. Outro exame importante é a ultrassonografia abdominal focada em trauma, FAST, um ultrassom à beira do leito que escaneia rapidamente o pericárdio, espaço hepatorrenal à direita, espaço esplenorenal à esquerda e pelve em busca de fluido livre que pode indicar sangramento ou lesão de vísceras ocas. Vamos discutir alguns achados anormais no exame físico durante o exame secundário. Estes incluem a palpação do rosto para identificar trauma maxilofacial, verificar vazamento de líquido cerebroespinal pelo nariz ou ouvidos, rolar o paciente para o lado para avaliar sensibilidade na coluna ou deformidades, palpar o tórax em busca de crepitações e o gradil costal para identificar fraturas e auscultar para sons cardíacos abafados que podem indicar tamponamento cardíaco. Além disso, examine o abdômen em busca de distensão e sensibilidade, que podem indicar danos a órgãos sólidos. Verifique a estabilidade pélvica para avaliar fraturas e realize uma verificação neurovascular completa para identificar sinais de comprometimento do fluxo sanguíneo ou danos nos nervos. Adicionalmente, verifique lesões de tecidos moles e fraturas de ossos longos. Forneça tratamento imediato com base nesses achados e lembre-se de administrar antibióticos profiláticos intravenosos de amplo espectro, conforme necessário. Agora vamos falar sobre achados laboratoriais anormais. Esteja atento para hemoglobina e hematócrito baixos, coagulopatias, acidose e tromboelastometria rotacional anormal. Se algum desses estiver presente, inicie ressuscitação com fluidos e transfusão de hemocomponentes, caso ainda não tenha iniciado, e investigue a fonte do sangramento. Em relação aos exames de urina, a presença de sangue na urina ou um teste toxicológico positivo na urina justifica uma avaliação imediata por equipes especializadas como urologia. Além disso, um teste de gravidez urinário positivo é preocupante nesse contexto, então alerte imediatamente a equipe de obstetrícia. Por fim, vamos discutir possíveis achados anormais de imagem e próximos passos. Lesões cardiotorácicas graves, ar livre sobre o diafragma e fraturas pélvicas geralmente podem ser identificadas nas radiografias de tórax e pelve. Uma radiografia de tórax em posição supina pode mostrar sinais de pneumotórax, como o sinal de sulco profundo, onde o ar pleural se acumula no ângulo costofrênico lateral. Um exame FAST pode identificar fluido livre intraabdominal. Lesões adicionais são frequentemente detectadas em tomografias computadorizadas, que podem incluir TC de cabeça, pescoço, abdômen e pelve, coluna e extremidades. Achados anormais de imagem requerem tratamento imediato dessas lesões, incluindo colocação de dreno torácico, contenção pélvica e redução de fraturas, bem como avaliação por equipes especializadas. Mantenha sempre um limiar baixo para intervenção cirúrgica em qualquer paciente adulto com trauma, que apresente achados anormais no exame físico, laboratorial, de urina e de imagem. Por exemplo, se houver uma lesão penetrante grave no tórax, altamente suspeita de lesões no coração ou nos grandes vasos, será necessário transferir o paciente para a sala de cirurgia para uma toracotomia emergencial e reparo da lesão. Como o tempo é crucial para a sobrevivência, nada deve atrasar a intervenção cirúrgica nesses pacientes. Agora vamos discutir o exame terciário, que garante que todas as lesões do paciente tenham sido identificadas e tratadas.
O exame terciário inclui uma reavaliação da história e do exame físico do paciente dentro de 24 horas após a apresentação. Os exames laboratoriais e de imagem do paciente são revisados, e exames diagnósticos adicionais são realizados conforme necessário. Com base nesses achados, inicia-se o tratamento e a consulta com especialistas, conforme indicado. Por fim, se o paciente sofreu uma ferida penetrante ou se o histórico vacinal é incerto, certifique-se de administrar a vacina Tdap para a cobertura contra o tétano.